Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Essa é mais uma aula do curso de Introdução à Antropologia, do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. Meu nome é Ana Letícia de Fiore. Primeiro uma observação, a aula de hoje, para quem cursou essa disciplina no ensino remoto emergencial, que começou em outubro, é uma aula que estava no programa de novembro. Dentro da unidade 2, Cultura, Diversidade e Desigualdade, foi uma aula que nós tivemos apenas pelo Google Meet. Não foi uma aula que foi gravada naquele momento, mas a gente passou um pouco por essa discussão nas nossas conversas. Para o pessoal que está fazendo essa disciplina agora, em abril de 2021, que é a retomada via ensino remoto do semestre regular de 2020.1, a gente remanejou essa aula para a unidade 1, Primeiras Reflexões, Antropologia e Alteridade, justamente porque no dia 19 de abril é um feriado oficial, o Dia do Índio, então tem uma série de discussões que perpassam todo o mês de abril sobre as questões indígenas, e eu achei que seria mais interessante trazer essa aula para cá, para a gente estar assim, acompanhando toda essa movimentação, com algumas reflexões. Então, teve um remanejamento no plano de curso de uma das edições da disciplina para outra, mas é uma disciplina, é uma aula que pertence a ambos os planos de curso. Então, quem estiver assistindo por um motivo ou por outro, né, eu ao longo dos meses fui optando por abrir as aulas que originalmente eu tinha deixado restritas, porque muita gente manifestou interesse para mim nas redes sociais, dizendo que queria assistir às aulas, queria ver como é que tinha sido feito. Então eu acabei deixando. Mas é isso, né? Então tá aí a licencinha do Creative Commons, caso vocês queiram fazer compartilhamento disso, seguindo um pouco as orientações. Bom, a gente vai fazer uma aula bem longa, então eu até espero que vocês não se sintam muito intimidados ou intimidadas com a quantidade de assuntos que a gente vai passar, porque são textos que são muito básicos para o ensino de ciências sociais, tal como ele é costumeiramente feito no Brasil. A gente vai passar por discussões, por exemplo, que figuram nas aulas de sociologia do ensino médio, que estão presentes em questões do Enem, que estão presentes em questões de alguns vestibulares do Brasil, que cobram sociologia e antropologia. Então, eu optei por trazer todos esses textos para essa aula, para que fique registrado, assim, para se vocês precisarem de uma referência também para além da nossa disciplina para estudar, vocês possam consultar essa aula, esse vídeo, que pode ajudar vocês. Mas para os meus alunos e alunas especificamente, eu falo para vocês também não se preocuparem muito em absorver tudo de uma vez. E como todas as aulas, vocês podem ir pausando, vocês podem assistir ela por partes, de acordo com a disponibilidade de vocês. Assim. Então não se sintam sob pressão, né? Não vou cobrar que vocês tragam minuciosamente tudo aquilo que eu vou apresentar aqui nessa aula para as atividades de avaliação de vocês. É mais para vocês terem esse material de referência. Claro que sempre a melhor recomendação é que vocês leiam os textos, né? Esses textos estão disponíveis para quem está cursando a disciplina, mas acho que essa aula pode ajudar vocês bastante. Então, o nosso percurso de hoje vai ser, primeiro, uma apresentação muito rápida de algumas datas. Eu não vou fazer uma grande contextualização histórica do século XVI. Vocês têm bastante material sobre isso disponível na internet, caso vocês precisem, sobre grandes navegações, expansão do Império Português, conquista da América, né? Tem diferentes títulos sobre os quais esses assuntos vão ser tratados. Mas só algumas datas para vocês não se perderem muito no calendário. No calendário, né? No percurso histórico. E a gente vai fazer uma aula baseada em 3 textos principais. Um deles são os escritos do Cristóvão Colombo, mas a gente não trabalha com esses textos no original, a gente trabalha a partir de uma leitura de um filósofo da linguagem búlgaro chamado Tzvetan Todorov, faz num livro chamado A Conquista da América. Então a gente vai focar num trechinho muito específico do livro, que é Colombo e os Índios, mas o livro inteiro vale a pena. E eu vou falar um pouco de maneira geral sobre o livro também. A gente vai trabalhar com a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, né, quando ele aporta naquela que ele batizou de Terra de Veracruz, em 1500, em abril de 1500.
E a gente vai trabalhar com um ensaio de um filósofo francês chamado Michel de Montaigne. Já falamos rapidamente sobre ele lá naquela aula sobre alteridade e estranhamento. Então a gente vai ir um pouco mais detalhadamente no ensaio dele sobre os canibais. E a gente vai se permitir um voo até o século XX para trabalhar um pouco com algumas discussões de um antropólogo francês chamado Pierre Clastres, que fez pesquisa na América do Sul com os Guarani, com os Guayaqui, com os Axé, com os índios que ficam ali na região entre o Brasil e o Paraguai, e que traz assim uma chamada Revolução Copernicana, né? Ele vai olhar para essas discussões que vêm se reproduzindo desde o século XVI com uma nova perspectiva analítica. Então a gente fecha com o Pierre Clastres, e essa aula é uma aula irmã da aula que a gente vai discutir o ponto de vista indígenas, né, sobre o encontro com essa alteridade dos brancos na chegada à América. Então a gente tem essa aula aqui com esses 3 textos e a análise do Pierre Clastres, e tem uma aula também em que a gente vai trabalhar com textos do Davi Kopenawa e Ailton Krenak, que também vai ser gravada e disponibilizada em breve. Bom, como eu falei, algumas datas. Recuperando as aulas de história que vocês tiveram no ensino médio, vocês sabem que essa virada do século XV para o século XVI, ou seja, no final dos anos 1490 e pouco, começo dos anos 1500, a Europa está completamente assolada por todo tipo de conflitos e guerras, guerras religiosas, guerras territoriais, um sistema feudal que está assim, começando a se transformar economicamente, politicamente, com o começo da Era Moderna, aquilo que foi chamado de Renascimento, a queda de Constantinopla. E você tem um momento muito importante, que é a reconquista cristã da Península Ibérica, né? Aquela região que hoje a gente conhece como Espanha, Portugal, sul da França, ela passou por um bom bocado de séculos sob domínio moro, domínio dos muçulmanos, com aumentos e diminuições desse domínio, né, a partir desses conflitos todos. Então você tem o movimento das cruzadas, tem um monte de conflitos acontecendo. Em 1492 é considerado uma data de reconquista mesmo, porque é quando se reincorpora Granada, na região da Espanha. Nesse contexto também, né, quando estão se organizando os impérios de Portugal e da Espanha, tem essa expedição do Cristóvão Colombo, que é um dos nossos personagens da aula de hoje, ordenado pelos reis de Castilha, né, que é um pedaço da Espanha, em 1492, e Portugal e Espanha celebram o Tratado de Tordesilhas em 1494, dividindo o que seria o domínio das terras a oeste que estavam sendo encontradas por essas navegações. Então você tem algumas viagens, né, aquela famosa narrativa de descobrir o caminho das Índias, a viagem de Bartolomeu Dias, que foi contornando a costa da África para encontrar um caminho que não fosse por terra, que fosse por mar até as Índias, para estabelecimento de rotas comerciais. E ele passa pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul, né, da África do Sul, em 1488. Vasco da Gama, que não é só o time de futebol, faz grandes expedições em 1497, 1502 e 1524. E isso é lido na historiografia de Portugal como a expansão do domínio português. Até hoje, muitas vezes, vocês vão encontrar historiadores, estudiosos, né, de estudos portugueses falando isso como expansão, um ponto de vista bastante europeu, pelo qual eles leem essas viagens e as consequências que tiveram tanto para as Índias orientais quanto para as Índias ocidentais, né, o continente americano, que eles estabeleceram colônias de extração e depois de colonização mesmo. Nesse meio tempo, também, por conta desses conflitos religiosos, políticos, econômicos, você tem em Portugal um grande movimento de homogeneização religiosa, guiado por ordens da Igreja Católica, de expulsão ou de batismo forçado da população judia. Então, e por ordem de Dom Manuel, né, que é o rei de Portugal, você tem expulsão, degredo, morte, e o batismo da população judia de Portugal, dando origem aos chamados cristãos novos, né, que depois muitas vezes também vão participar voluntária ou involuntariamente dos processos coloniais. E finalmente em 1500 a gente tem a expedição de Pedro Álvares Cabral,
que chega à costa da Bahia, né, o que hoje a gente entende como Bahia, em abril de 1500. E no ano seguinte tem essa expedição, a segunda expedição de Gonçalo Coelho, que segue junto com o Américo Vespúcio. Então são essas datas para a gente ter como referência para poder situar os textos que a gente vai ler em relação uns aos outros. Deixo aqui também um comentário do Pierre Clastres, que a gente vai voltar no fundo da aula, para a gente entender um pouco o ambiente intelectual daquele momento. E ele diz que parece ser muito comum negligenciar que, se o século XVI é do Renascimento, da ressurreição da cultura da antiguidade grega e romana, ele vê igualmente produzir-se um acontecimento que, por seu alcance, vai subverter a figura do Ocidente, a saber, o descobrimento e a conquista do Novo Mundo. O retorno aos antigos de Atenas e de Roma, certamente, mas irrupção também do que até então não existia, a América. A abundância de informações e a rapidez de circulação, apesar das dificuldades de transmissão da época, denotam, em relação às terras novas e aos povos que nela vivem, um interesse tão apaixonado entre as pessoas cultas da época quanto em relação ao mundo antigo, revelado pelos livros. Dupla descoberta, mesmo a vontade de saber, que se lança ao mesmo tempo a história antiga da Europa e essa nova extensão geográfica. Esse é um comentário do Pierre Clastres e um dos ensaios dele, né, chamado Liberdade, Mal Encontro Inominável, em que ele está justamente discutindo o discurso sobre a servidão voluntária do La Boétie, que tem assim como pano de fundo, né, o encontro com essas sociedades que eram chamadas sociedades sem Estado, sociedades sem lei, sem rei, sem Deus, que mexeram muito com o imaginário político. Então esse trecho desse artigo do Pierre Clastres nos faz pensar que esse é o momento que a Europa está se reinventando a partir dessa incorporação de certas alteridades, de uma alteridade no espaço, que é uma recuperação, na verdade, de um passado da antiguidade clássica, grega e romana, e das questões que suscita a descoberta e a colonização e a conquista, a invasão desse novo continente. Então, por mais que naquela época os meios de comunicação fossem muito mais precários, se espalhou muito rapidamente a notícia de que se foi descoberta terras no além-mar com povos muito diferentes daqueles que já tinham sido conhecidos, mesmo dos povos orientais, mesmo dos povos africanos. E isso, assim, foi um rastilho de pólvora no pensamento filosófico e especulativo da Europa, querendo saber quem eram essas gentes, se essas gentes eram gentes que estavam descritas na Bíblia, se eram humanos como nós, se eram uma das tribos perdidas de Israel, se tinham alma. Isso eram grandes questões que estavam colocadas ali. Então, isso tudo, né, como Pierre Clastres chama, num tom assim, muito parecido com o tom de Michel Foucault, que é um filósofo francês mais ou menos da mesma época do Clastres, é uma vontade de saber. As pessoas querem saber mais. Mas o modo delas saberem, delas pensarem sobre isso, é um modo muito eurocêntrico, né? Etnocêntrico a partir de um ponto de vista europeu. Então, a gente pode olhar para essa gravura do Johannes Stradamus, que é supostamente a retratação desse descobridor, Américo Vespúcio, chegando na costa brasileira, encontrando as populações da região. Mas quando você olha para uma gravura como essa gravura é cheia de alegorias, né? Então você vê o conquistador europeu todo vestido, paramentado, com roupas, com armas, com símbolos da tecnologia. Ele tem ali um instrumento de navegação às mãos, tem o seu navio atrás de si, né, demonstrando esse império da tecnologia. É um homem em posição ereta que encontra os índios na figura dessa moça tupinambá, que está nua, que está deitada, saindo de seu repouso, né, algo surpreendida pela chegada desse descobridor europeu. E você vê ao redor dela esse remo, você vê animais, você vê ao fundo ali a prática da antropofagia. Nós vamos falar mais sobre isso nessa aula, né? Então, seria o churrasco de carne humana feito por esses indígenas bárbaros e selvagens. E tem aqui assim, uma síntese um pouco da ideia de que essa descoberta é uma descoberta de apropriação, é uma descoberta de buscar riquezas
que estavam ali se oferecendo, inclusive o corpo das mulheres indígenas, né? Que estavam ali a convite, se oferecendo para apropriação desses portugueses com uma missão civilizatória, portugueses europeus, né? Uma missão civilizatória de trazer a cultura, de trazer a civilização, de trazer a cristandade, né? Como você pode ver ali na cruz que está encimando a bandeira que Américo Vespuccio segura, de banir os costumes bárbaros que são encontrados ali, né? Como a antropofagia. Então, tem toda uma ideologia que é possível se depender de gravuras como essa do Johannes Stradamus, mas que constituíram o imaginário e a praxis, né, o modo de ação daquela época. Para vocês verem, né, essa é uma gravura do final do século XVI. Aqui está a data, porque não se sabe exatamente o ano, em que está sendo retratado sobre isso. Então, para vocês verem como uma política e um imaginário que caminham juntos estão sendo construídos. Bom, o primeiro texto que a gente vai trabalhar hoje está aqui nesse livro do Tsvetan Todorov, A Conquista da América, a Questão do Outro. O Todorov, inclusive, ele está fazendo esse exercício de pensar esses eventos históricos a partir do que se produz como alteridade. A questão do outro é uma questão da alteridade. Então, voltando para aquela aula sobre alteridade, eu falei para vocês que a alteridade a gente podia pensar de um ponto de vista epistemológico, né, formas de conhecer o outro, de reconhecer essa diferença no outro, e do ponto de vista ético, de reconhecer o direito a essa diferença. Aqui, o Todorov está trabalhando com a alteridade num ponto anterior ainda, né, de que qual é o encontro entre essas diferenças e como é que elas constituem uma compreensão uma da outra, que não necessariamente reconhece a diferença ou o direito à diferença. Então, ele está usando a alteridade sem essa carga de uma ética e de um esforço epistemológico antropológico. Ele está usando só como o encontro desse outro, dessa diferença. Para vocês prestarem atenção, né, que sempre, quando a gente usa um conceito, usa uma palavra, a gente tem que deixar bem claro qual é o sentido que a gente está dando para essa palavra, porque diferentes teorias vão dar diferentes conteúdos para os conceitos. Bom, o Todorov é um búlgaro, né? Esse é um livro que os historiadores leem muito, mas o trabalho dele não é exatamente um trabalho de historiador. Ele trabalha com filosofia da linguagem, com teoria literária. E ele escreve esse livro em 1982, fazendo um diálogo com textos que foram escritos por diferentes espanhóis no século XVI. Ele delimita isso no começo da obra, e que tiveram naquela região entre o México e o Caribe. Então, ele trabalha muito com o encontro com os astecas, né? E ele diz que essa é uma obra sobre moral, não é exatamente uma obra historiográfica, mas como é que a gente lida justamente com essa questão da diferença. Então, o livro ele vai apresentando esses textos, ele vai fazendo uma interpretação dos textos que foram produzidos no século XVI, vai dando informações históricas, vai identificando elementos na estrutura lógica desses textos que foram produzidos pelos personagens do livro. E aí ele vai fazendo uma classificação desses modos de relação, desses modos de alteridade, a partir dos verbos que dividem a seção da obra. A obra é dividida em algumas seções que são nominadas descobrir, conquistar, amar e conhecer. A seção sobre Cristóvão Colombo está na primeira parte, que é na seção sobre descobrir. Ele tem outros personagens nesse livro, né? O conquistador Cortés e o seu antagonista, que é o imperador azteca Montezuma, mas ele é representado a partir de registros que dele fazem os espanhóis. Filósofos, catequistas dominicanos, ele dedica bastante espaço para o De las Casas, que é um personagem importante também nessa história da conquista da região do México, que são os personagens exemplares para discutir essas relações de alteridade. E ele vai pensar nessas relações de alteridade a partir de 3 planos. Um plano que ele chama de axiológico, que é o julgamento de valor, aquilo que é considerado bom, mal, desejável, indesejável, aquilo que deve ser mantido, aquilo que deve ser eliminado. Praxeológico, que são as formas de sujeição e incorporação do outro, né? Como é que os espanhóis desenvolveram estratégias de ação, seja para a conquista de territórios, para a dominação, para o massacre, né? Para o assassinato das populações nativas, para a sua escravização ou para a sua cristianização, né? Catequização.
e um plano epistemológico, que é como é que cada um desses personagens busca ou não conhecer esses outros, né, que foram encontrados, os indígenas do Caribe, os astecas, os outros povos ali que estavam sob domínio dos astecas na época que eles chegaram. Então, esses personagens do livro, cada um tem uma atitude diferente um em relação ao outro, e o Todorov vai comparando isso ao longo do livro. E isso é interessante justamente porque a gente não homogeneiza, né, o modo como os espanhóis lidaram e pensa quais são as diferentes consequências de cada uma das variações nesses três planos: plano axiológico, plano praxeológico, plano epistemológico. Bom, o Todorov ele gosta de trabalhar com tipologias nesse livro, né? Então ele vai reunindo esses contextos históricos e esses textos com os quais ele está trabalhando a partir desses três modos de operação dos espanhóis que ele constrói como tipos ideais mesmo. E o principal contraste que ele opera para fazer isso é entre o Cortés e o de las Casas, que é um missionário, justamente. E ele fala sobre o escravismo, que é a redução completa do outro a um objeto. Então, as populações indígenas não são vistas como outros seres humanos, são vistas como recursos dos quais dispor, seja pela eliminação, seja pelo uso forçado da mão de obra. O colonialismo, que seria a assimilação do outro, né? O imperativo de nós precisamos salvar essas almas, nós precisamos incorporá-los à cristandade, torná-los súditos do rei. Então, é a assimilação do outro. O colonialismo desanca, né, no escravismo com uma certa frequência. Mas teria uma terceira atitude, que seria o conhecimento, que é a ideia de que o outro também é um sujeito que você pode reconhecer como diferente. Então, a esses três modos de operação, o Todorov vai colocar uma outra tríade, né? Aqui eu cito ele no meio do livro, diz ele: portanto, se o colonialismo se opõe de um lado ao escravismo, opõe-se ao mesmo tempo a uma outra forma, positiva ou neutra, do contato com outrem, que chamarei simplesmente de comunicação. A tríade compreender, tomar, destruir corresponde a essa outra em ordem inversa: escravismo, colonialismo, comunicação. Aqui, né, eu coloquei conhecimento, mas poderia colocar comunicação, que é essa interlocução. Bom, aqui para vocês verem também tem uma pintura da segunda metade do século XVII, né, que retrataria esse encontro do conquistador Cortés com o imperador Montezuma, que eventualmente venha a ser derrotado pelo Cortés. O Todorov faz uma análise longa sobre isso, né, sobre como Montezuma teve muita dificuldade de compreender a chegada dos espanhóis, justamente porque era um evento novo que rompia e que não estava previsto nas narrativas do templo cíclico, pelo qual os astecas interpretavam o mundo. Isso acabou resultando numa certa paralisia nas ações do imperador como uma forma de resistir aos espanhóis. Essa é uma das teses que o Todorov analisa, né, que essa derrota militar também foi acarretada por uma questão epistemológica de incompreensão por parte do Montezuma, especificamente, daquilo que estava acontecendo, ao contrário de outras lideranças e de outros povos ali da região no momento da conquista. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso diz respeito mais à região do México e tal, e a gente gastaria muito tempo para poder fazer uma análise cuidadosa disso. E eu vou passar para a discussão sobre o Cristóvão Colombo, que também não é alguém que está nesse contexto do livro falando sobre o Brasil, mas o Colombo ele é muito ilustrativo, e é por isso que vale a pena recuperar essa discussão, sobre essas atitudes europeias dos descobridores, né? Aqueles que se arvoram à posição do descobridor. Cristóvão Colombo ele não era espanhol, ele era de Gênova, né? O Estado italiano não tinha sido formado tal como a gente entende hoje, mas ele estava a serviço da Rainha Isabel. E ele faz a primeira viagem dele em 1492, e o Todorov vai discutindo nas cartas que ele deixou, nos diários, nos registros, como que ele vai estabelecendo diferentes planos de comunicação com a natureza, com os outros homens, sejam seus tripulantes, sejam os homens que ele descobre, seja com Deus. E ele, nessa autorrepresentação do descobridor de um novo mundo, nunca antes encontrado, ele tem um profundo impulso denominador. Ele acha que ele pode dar
nomes às terras que ele encontra, às ilhas, aos animais, à paisagem, quase como se ele fosse um criador de mundos, quase como se ele fosse um demiurgo, né? Ele vai dando nome e a partir disso ele vai tomando posse a serviço da rainha. E diz o Todorov, analisando esses escritos, que o Colombo está sempre, ao lidar com os povos que ele vai encontrando nessas ilhas do Caribe, onde ele atraca o navio, entre reconhecer que eles são seres humanos e portanto, eles devem ser salvos, existe um imperativo cristão ali de essas almas perdidas que não sabem sobre Deus precisam ser salvas, então elas precisam ser convertidas, é uma missão cristã. E aí quando vocês pensam em todo esse histórico, né, de expulsão dos mouros da Europa, dos conflitos religiosos, que dali um pouco, algumas décadas depois vai dar inclusive na Reforma e outras guerras dentro da própria cristandade, nesse momento tem a ver com a expulsão dos mouros, a conversão forçada dos judeus. Então, de repente, tem esse outro povo que não tem religião, né? Sem Deus, sem lei, sem rei. Existe um imperativo religioso bastante violento, quando a gente olha com os olhos de hoje, na busca da conversão religiosa dessas populações. E, por outro lado, muitas vezes o Cristóvão Colombo assume que eles são inferiores, né? Os povos indígenas, que ele é superior, então ele pode dispor deles como bem entende, ou que não faz muito sentido tentar gastar muito esforço com eles. Ou, ainda, como eu digo embaixo ali, que esses índios são belicosos, eles são selvagens, eles são bravios, então eles merecem ser punidos. Como assim eles não estão aceitando aquilo que eles estão trazendo, né, os espanhóis? E essa polarização entre índios inocentes e índios bravos vai fazendo com que esse assimilacionismo, que tinha uma certa igualdade de princípio, né, todos somos filhos de Deus, então todos somos potencialmente cristãos, isso vai passando para uma ideologia cada vez mais escravagista, punitiva e escravagista. Né? Esse corpo indígena é um corpo que pode ser punido, que pode ser ferido, pode ser morto, pode ser disposto para a força de trabalho. Então aqui vocês têm um mapa também, né, que mostra um pouco os percursos que ele foi fazendo nessa primeira viagem. Ali para aquilo que hoje a gente chama de Cuba, né, essas outras ilhas que tem ali. Cada uma dessas ilhas ele foi nomeando e tal. Bom, nos escritos do Colombo, esse sentimento de superioridade e a incapacidade de sair de si mesmo, ou seja, tudo aquilo que ele está observando nos índios, ele está explicando a partir do que ele acha, do ponto de vista dele. Ele não está, de fato, conseguindo perguntar para aqueles habitantes do Novo Mundo, né, que ele encontra, o que significa o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, no que eles acreditam, o que eles querem. Então, o Todorov vai sempre identificando que o Colombo, ao descrever, ele não consegue sair de si mesmo. E ele se sente superior àqueles que ele estão vendo. Né? Nas descrições, os índios são quase como animais ou partes da paisagem. E isso resulta numa descrição pela ausência. Ele não consegue descrever o que de fato ele está vendo, mas ele diz, esses que eu estou encontrando, esses índios, eles não têm roupas. Né? Eles têm adornos, acessórios, pintam os corpos, mas isso não são roupas. São nus, não tem cultura, não tem civilização. Da mesma forma, ele não consegue enxergar que as práticas indígenas têm a ver com seus costumes, com seus ritos, com formas de regulação social, que a gente poderia chamar de leis no nosso vocabulário, religião, espiritualidade. Então, eles são nus tanto de corpo, quanto de tecnologia, quanto de espiritualidade. Eles também não têm um sistema econômico. Né? O Cristóvão Colombo não consegue entender os sistemas de trocas de bens, de obrigações recíprocas implícitas ali. Então, ele acha que eles não tem dinheiro, não tem ouro, não tem nada. Então é sempre uma descrição pela ausência. E essa incapacidade descritiva leva a descrições como, eles são bons, eles são maus, eles são generosos, eles são ladrões. Então tem vários episódios que o Todorov cita dos relatos de Colombo, dos índios indo no navio, pegando objetos, eles são ladrões. Ou oferecendo coisas, eles são muito generosos, eles não têm sentido de propriedade. Aqui até nessa caixinha branca eu botei, né?
alguns dos excertos dos escritos do Cristóvão Colombo. Pareceu-me que eram gente muito desprovida de tudo, que não pertenciam a nenhuma seita. Essas gentes são muito pacíficas e medrosas, nuas, como já disse, sem armas e sem leis. Não são de nenhuma seita nem idólatras. Bom, Todorov vai contando como Cristóvão Colombo, nessa expedição dele, ele queria descrever esse mundo que ele está descoberto e coletar espécimes. Então ele coleta espécies vegetais, animais, e também ele vai capturando, né, essas pessoas, inclusive cabeças. E práticas que foram sistematicamente endossadas por ele nessas viagens e pelos tripulantes, pela equipe que estava com ele, tinham a ver com escravidão, como eu falei, e também com o estupro de mulheres indígenas. E o Todorov até diz que eles são índios ao quadrado, porque você tem uma dupla alteridade. Além de serem indígenas, são mulheres. Então tem vários momentos em que são descritas relações sexuais forçadas dos tripulantes com mulheres indígenas ali. Em nenhum momento se pensa se elas querem ou não ter aquela relação. Só fala assim, elas lutam, né? Elas batem e tal, mas depois elas cedem. São descrições mesmo de estupro. E ele vai mostrando, né, que existe um movimento bastante paradoxal do Império Espanhol naquele momento, porque, como eu falei, você tem a expulsão de uma heterogeneidade interna, né, a expulsão dos judeus ali do reino, mas com a chegada ao Novo Mundo e a circulação de notícias sobre esses povos encontrados na América, você tem uma heterogeneidade voltando ao reino espanhol com a incorporação desse Novo Mundo. E, por fim, o Todorov conclui, a partir dos textos do Cristóvão Colombo, que ele descobriu a América, né, que é o chavão, o clichê utilizado para descrever essa viagem do Cristóvão Colombo, mas ele não descobriu os americanos, porque ele nunca foi, de fato, capaz de enxergá-los como seres humanos e de compreender aquilo que ele estava vendo para além dos seus próprios referentes. Aqui vocês têm também uma gravura feita pelo Debris, também no final do século XVI, que justamente encena mais uma vez, né, essa descoberta da América a partir dessas cenas de troca, da cruz sendo erguida, da frota de caravelas chegando, como uns imaginários do que foram feitos por essas grandes expedições, por essas grandes navegações. Vindo mais especificamente para o Brasil, a gente tem alguns textos que são textos muito básicos de relatos de viajantes do século XVI. A gente vai trabalhar com esse primeiro que está aí, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tem uma que é bastante popular também, que é o relato do Randstad em Viagem ao Brasil, que foi prisioneiro, que descreve as questões de canibalismo, enfim. Tem até versões para crianças, né? Para ensinar, né, como é que eram os povos indígenas. Tem umas versões infantis dessas aventuras do Randstad. E tem esses textos do Jean de Lery e do TV, que são descrições também da terra dos povos indígenas da costa do Brasil, sobretudo ali daquilo que se popularizou chamar de França Antártica, que é aquela região perto do Rio de Janeiro, que foi por alguns anos domínio francês, antes da sua expulsão, que são textos que a gente chama dos primeiros relatos de viajantes que chegaram ao Brasil, né? E até hoje a gente consulta essas fontes da antropologia. Lógico que a gente faz uma interpretação delas não literal, fazendo uma série de mediações a partir dos vieses históricos que estavam presentes nesses textos. Mas é um gênero que durou vários séculos também, né? Antes de você ter uma produção antropológica sistemática no Brasil. Então, até achei que era importante citar esses textos do século XIX também, do von Spitz e do von Matheus, que é o Viagem pelo Brasil, e do Rogendas, Viagem Pitoresca através do Brasil, que também são textos historiográficos, né? São fontes de relatos de viajantes que são importantes para a gente fazer certas reconstituições históricas para entender os povos indígenas do Brasil. Bom, o nosso protagonista aqui é o Pero Vaz de Caminha. Aqui eu botei um retrato dele adaptado com uma selfie, eu achei muito engraçado essa imagem que eu achei na internet. E o Pero Vaz,
Ele era um burocrata, digamos assim. Ele pertencia à classe letrada da burguesia, né? Não se sabe se ele nasceu em Caminha ou em Porto. E especula-se que ele tenha lutado em guerras ali no norte da África. Então ele teve algum contato com populações africanas aqui, tão um pouco como pano de fundo nas descrições que ele faz na carta, assim como uma comparação não explícita. E ele cuidava de coisas de contabilidade, né? Ele era chamado mestre da balança da moeda e viajou junto com Pedro Álvares Cabral em 1500, porque ele estava se destinando ao cargo que ele ia ocupar em Calicut, nas Índias Orientais, né? Que estavam se estabelecendo ali os postos de comércio portugueses. Então ele viajou junto e ele assumiu esse papel de escrivão na viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, ele produz a sua famosa carta na verdade ela começa em março, né? Ela começa relatando os eventos de março, mas sobretudo entre abril e maio, né? Termina ela em 1º de maio. Depois ele segue junto com Pedro Álvares Cabral na sua viagem, ele chega a Calicut e ele morre alguns meses depois, justamente porque havia ainda muitos conflitos ali acontecendo entre os portugueses e os muçulmanos. Ele acaba sendo pego num desses e ele é morto. Essa carta do Pero Vaz de Caminha, ela passou um certo tempo desaparecida. Ela foi retomada pelos historiadores em 1839 e principalmente transcrita e tornada legível pelo Capistrano de Abreu, perto de 1900. E ela acaba constituindo muito nosso imaginário como certidão de nascimento do Brasil, né? Muitas vezes ela foi tomada como documento histórico que atesta o nascimento do Brasil como país. A gente pode pensar nela como uma carta diário, porque assim, se você pensa numa folha 4, dá umas 17 páginas, em que ele vai contando dia a dia o que está acontecendo. E ela é dirigida ao rei Dom Manuel. Então, as primeiras descrições dos primeiros dias são bastante sucintos. Aconteceu isso, ele conta de um dos navios que se perde, alguns dos empecilhos na viagem, mas ele começa a ficar mais detalhado conforme se avista a terra. No dia 21 de abril, e em seguida o que vai acontecendo. Nesses dias todos em que Pedro Álvares Cabral e seus homens estavam ali na costa das terras de Veracruz, na Bahia, aquilo que a gente chama de Bahia hoje em dia. É uma carta que existe toda uma discussão, né, um debate na historiografia se a viagem intencionalmente foi descobrir o Brasil ou não. Hoje você tem um certo consenso de que tinha uma ordem mesmo, para que se fosse até terras das quais se tinha notícia de outros viajantes para ver o que tinha lá. Então que não foi um desvio, né? Que não foi que o Pedro Álvares Cabral se confundiu no caminho das Índias. E também tem uma certa discussão se o Pero Vaz estava ou não oficialmente encarregado de fazer esse relato. Isso é um pouco controverso, mas independente disso, ele fez esse relato para Dom Manuel e ele pede no final da carta uma mercê, né? Ou seja, um auxílio do rei, né? Para o genro dele, que participou de uma briga contra um padre, tinha sofrido um processo e tinha sido degradado ali para as ilhas do Cabo Verde. Então, para que ele pudesse voltar para Portugal. Então, tem uma intenção pessoal também nessa carta do Pero Vaz para o rei. Isso talvez seja o motivo pelo qual tem tanto zelo nessa descrição, né? O cara parou e se prestou a ficar escrevendo tudo isso. Não é o único registro dessa viagem, né? Tem outros 2 textos que vêm da mesma viagem. Um é anônimo, um é de um outro tripulante, que é uma coisa mais de um relato técnico do que ele vai fazendo. Mas, assim, o que se consagrou como a certidão de nascimento do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha. Então a cena do encontro é assim narrada por Pero Vaz. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis, os barquinhos e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram.
Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. E com isso se volveu às naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala por causa do mar. O mar estava lá quebrando, então eles não conseguiram conversar. Teve uma troca de chapéus, né, de sombreiros e de outros objetos. E esse foi o primeiro encontro, narrado por Pero Vaz de Caminha. Ao longo da carta, o Pero Vaz vai descrevendo a costa, os animais, as espécies vegetais, as formas de descida à terra, a pesca, atividades da tripulação no novo ambiente. Ele é bastante minucioso nisso. Ao final da carta, ele ainda diz, não é possível saber se há ouro, se há prata, se há outros minérios. Então a gente entende que um pouco desse inventário que ele vai fazendo já tem uma ideia de quais são os recursos, quais são os bens que a gente consegue tirar desse lugar. Mas ele diz que a terra tem bons ares e que a água é infinita. E ele vai também, como Cristóvão Colombo, nomeando coisas da paisagem. Ele nomeia o Monte Pascoal, né, a terra de Veracruz. O Monte Pascoal ganha esse nome justamente porque eles chegam na época da Páscoa. E na narrativa da carta, ao longo dos dias, tem uma série de idas e vindas dos portugueses descendo a costa e de alguns índios que são trazidos a bordo. E aí a eles são oferecidos vários tipos de alimento, vinho, que em geral eles rejeitam. E são dezenas de pessoas figurando nesses relatos, não é um ou outro, né? Eles são encontrados por muita gente quando eles chegam. E Pero Vaz, ele descreve várias vezes também a nudez, como fazia Cristóvão Colombo, os seus rostos e seus corpos, os seus adornos, as suas penas, os seus arcos que de nada lhe serviam. Então se pensa que existe uma inferioridade militar ali, já colocada. Também vai narrando essas trocas de objetos que vão acontecendo entre eles. E eles descem a costa, decidem celebrar ali a primeira missa, que também vocês conhecem como um evento meio lendário da fundação do Brasil. Então vai contando como os índios ficaram muito fascinados com os serrotes, com os instrumentos de ferro, do qual é feita a cruz, que é fincada ali para realizar a primeira missa, porque não tinham instrumentos de metal ali entre os povos indígenas. Alguns dos homens da tripulação, eles vão até a aldeia, então eles veem as casas dos índios ali, e também isso é descrito na Carta do Caminho. E existe, assim, uma insistência do Pero Vaz em descrever as mulheres, que não tem nada para cobrir as suas vergonhas, e tem uma série de elogios às vergonhas das mulheres indígenas, mas dizem que elas são inocentes, né, que isso não é uma coisa que causa pudor. Então você tem uma imagem de um paraíso terrestre sendo construído ali, né. E ele faz algumas comparações com Adão e tal, porque são esses referenciais que eles têm para entender aquilo que eles estão vendo. E aí tem o tema da cristandade chegando, né? Primeiro em relação à missa, então tem um trechinho da carta que ele fala assim: chantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, o rei Dom Manuel, que primeiramente lhe pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, ao qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco a ela obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelho, assim como nós. Então tem vários momentos na carta que ele fala como os índios estão prestando atenção no que está acontecendo, até imitando o comportamento dos portugueses, que vão lá beijar a cruz. E o Pero Vaz interpreta isso como uma propensão à cristianação que eles estão demonstrando. E aí ele diz: parece-me gente de tal inocência que, se homens os entendessem eles a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parecem, não têm, nem entendem em nenhuma crença. E, portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a fé católica, deve cuidar de sua salvação, e prazer a Deus que com pouco trabalho assim seja. É bem interessante esse trecho, porque justamente conta que vai ser deixado algumas pessoas ali, que vão tentar aprender um pouco a fala e os modos dos índios, mas no intuito de promover essa catequização, né, essa cristianização, que o Pero Vaz de Caminha identifica como um dever do Reino de Portugal, um dever para com a Santa Fé Católica. E aí tem esse quadro também que é muito famoso, ele é produzido no século XIX, né, encomendado
pela política de Dom Pedro II, que está fundando uma identidade do Império dos Trópicos brasileiro. Ela é pintada pelo Victor Meirelles em 1860. E você vê um pouco como aquela gravura que a gente viu antes, né? Uma centralidade ali que denota uma elaboração militar, religiosa, tecnológica, uma claridade ali que se foca na missa celebrada pelo Frei Henrique, né? Essa é uma cena da primeira missa, com todos de joelhos, e os índios espiando a sombra das árvores, assim, misturados à natureza, olhando para essa cena. E o João Pacheco de Oliveira, que é um antropólogo do Rio de Janeiro, ele faz o seguinte comentário sobre essa imagem. A magnífica tela que Victor Meirelles pintou, inspirado na Carta de Caminha, pode servir como uma imagem metafórica do lugar que a história do Brasil, engendrada no Segundo Reinado, atribuiu aos indígenas. Precedem de fatos portugueses, mas não são propriamente personagens históricos. Não passam de testemunhas mudas e desconexas como a própria natureza que ali circunda os navegadores. O que ele quer dizer com isso, né? Uma tela como essa não nos dá nenhuma informação sobre como os índios estão entendendo aquilo, né? Como eles estão interpretando, como eles estão agindo em relação à cena. Eles são testemunhas mudas e desconexas, como na Carta de Caminho. Não se explica muito bem, não se entende muito bem, mas eles não são agentes da história ali. Os agentes da história, aqueles que fundam a história, a evolução, o império, no futuro, são os portugueses ali trazendo, fincando a cristandade. O João Pacheco faz um comentário importante também, falando que a palavra achamento que o Pero Vaz coloca na carta já deixa claro que tem uma intencionalidade nessa expedição. Se buscava encontrar essas terras no oeste do Atlântico Sul. E ele comenta como o Pero Vaz ele vai, para descrever essas terras e essas gentes, comparando seus universos com seus universos conhecidos, aquilo que vem da Europa, o Velho Testamento, também valorações, aquilo que a gente já falou do Colombo, né? Eles são bons, são belos, são inocentes, classificando como ausência aquilo que não é capaz de reconhecer, sem religião, sem vestimenta, sem vergonha. Então, se você pode, pensando a carta como um dos primeiros relatos escritos sobre o Brasil, então uma proto-antropologia, porque tem uma produção de um olhar sobre o outro, esse olhar não é um olhar de compreensão da diferença, ele é um olhar de nomeação, de inventariação, de fazer uma lista do que tem, e uma série de premissas, né? Que eles querem ser colonizados, que eles querem ser cristianizados, sem perguntar para eles. A carta, ela traz um relato muito idílico, muito amistoso, né? Fala que eles são medrosos, os índios, que não tem conflito, né? Que eles se deram bem. Mas a gente sabe que a história é diferente. Isso são ressalvas que o João Pacheco de Oliveira faz para que a gente consiga repensar um pouco como que a gente se habituou a contar a história do Brasil e aquilo que foi deixado de ser contado. Então, quando se estabelece o primeiro governo geral do Brasil, com Tomé de Souza, se estabelece um regimento de se aproveitar esses jardins do paraíso. Isso acontece, uma mudança de política, né, do governo de Portugal, porque os franceses estão chegando na costa, se estabelecendo ali, então se torna uma disputa territorial desse novo mundo. É preciso ganhar a guerra contra esses franceses que estão se aliando a diferentes povos indígenas com os quais ele encontra. Então, os administradores coloniais vão instaurando feitorias, estabelecendo todo tipo de relações com os nativos, primeiro de troca, de intercâmbio, um certo aprendizado e reconhecimento de terreno, de formação de alianças, mas que isso vai muito rapidamente redundar em violência, em tentativa de escravidão. E essa relação de início, ela então estava com 4 elementos articulados: os portugueses, os franceses, os indígenas aliados aos portugueses, os indígenas aliados aos franceses, sem pensar que, para além dessas alianças com portugueses e franceses, tinha toda uma política interétnica, como a gente poderia chamar, entre os povos indígenas ali em operação, com as suas próprias agências, com as suas próprias intenções. Os índios que foram contra o domínio português foram imediatamente taxados de traidores e se permitiu que se fizesse contra eles as chamadas guerras justas, que são práticas de extermínio e escravização. Então, se na história sempre foi proibida a escravização dos povos indígenas, sempre se houve esse dispositivo de guerra justa. Os traidores, eles podem ser exterminados, eles podem ser mortos, eles podem ser escravizados.
E aí uma série de conflitos se deu em que esse processo aconteceu. A gente lista aqui a França Antártica, a Confederação dos Tamoios, que vem em decorrência disso, o outro governador-geral, que é o Mendes Sá, que entra em conflito contra os Tupinambá, no Recôncavo Baiano, com os Tupiniquim, no sul da Bahia do Espírito Santo, com os Caeté, em Pernambuco. Aí você tem guerras contra os Aimorés, em Porto Seguro e Ilhéus, contra os Potiguara, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Tem um monte de guerras acontecendo ali, já no começo desse Brasil colônia. E isso costuma ser pouco lembrado, inclusive para endossar esse discurso do senso comum, que é reproduzido por alguns historiadores de direita, vamos dizer assim, de que os índios se deixaram colonizar, se deixaram escravizar, que trocaram sua terra por espelhinhos e todo tipo de discurso que ainda hoje é utilizado para deslegitimar as lutas indígenas pelo seu reconhecimento territorial. Então essas guerras aconteceram, esses conflitos aconteceram, mas eles vão sendo historicamente apagados quando se fica na carta de Caminha e nessa coisa dos índios bonzinhos que foram trocar espelhos com os portugueses. Bom, no século XVI, o que predominou mesmo no crescimento demográfico, econômico e territorial da colônia brasileira era o trabalho indígena, né? E aí esses diferentes atores dessa época, os moradores, os que vieram para cá e ficaram, os administradores que vinham desde a metrópole portuguesa, os missionários, muitas vezes eles tinham interesses contraditórios, eles brigavam entre si, disputavam o controle das terras, o controle da mão de obra indígena, mas eles também tinham uma certa interdependência entre eles. E todos eles envolviam práticas cada vez mais agressivas contra as populações indígenas, os missionários fazendo esse processo de aldeamento, né, de descimento, de deslocamento forçado de populações indígenas, mudando o padrão de habitação, mudando as formas de organização social, criando mão de obra para as fazendas e para os engenhos. Mas é interessante pensar que a gente tem discurso até hoje de que a terra era vazia, era inabitada, que os índios eram nômades e não tinham uma noção de território, então não faz sentido demarcar terra para eles. Mas você tem mapas do século XVII, como esse aqui do Albernaz, que já vão identificando terras indígenas muito claramente, né? Então o mapa aqui já está registrando quem está onde. Claro que com as limitações em termos de precisão da época, mas você tem uma noção muito clara de que existem territórios indígenas no Brasil no século XVII. E é importante falar sobre isso porque existe uma continuidade da presença dessas populações indígenas, né? Esses conflitos todos com a chegada e o processo de conquista dos europeus expulsaram uma parte considerável da população para o oeste. Então você tem deslocamentos dos índios da costa para o interior do Brasil, né, o que vai mudando uma série de relações interétnicas também. Grupos se desfazem, se refazem, se recompõem. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula sobre os pontos de vista indígenas desse processo. Mas se continua, né? Então você continua tendo índios tupinambás na costa da Bahia, ali naquela região, que estão até hoje lutando por demarcação de terra. Então é importante a gente saber disso, que é um processo que dura 500 anos e que não acabou ainda. Bom, saindo da carta do Pero Vaz de Caminha, indo para a Europa agora, o nosso terceiro personagem da aula de hoje é o Michel de Montaigne, que é um filósofo, um pensador, né? Ele é um pouco posterior, ele nasce em 1533, então ele cresce nesse ambiente intelectual que é marcado por esses relatos dessas viagens que foram feitas e que chegaram desde o Novo Mundo ao Velho Continente. Então a gente trabalhou com as cartas do Cristóvão Colombo e a carta de Pero Vaz de Caminha, que são documentos escritos, mas esse relato que o Montaigne tem acesso para escrever o seu ensaio dos canibais é um relato em primeira mão, né? Porque muitos desses viajantes, ao retornar ao Velho Mundo, eles contam oralmente suas histórias. E eles circulam por aí, né? São pessoas requisitadas para falar sobre o Novo Mundo. Tem uma efervescência sobre isso nos círculos cultos da Europa, na França, por exemplo. E Michel de Montaigne vai conversar com um desses homens que tinha passado alguns anos morando ali no Sudeste brasileiro, né, que na época era chamado de França Antártica, e que conta para ele. E o Montaigne toma como verdadeira a palavra dele justamente porque ele não é um homem letrado, então ele não elabora muito a narrativa. Por ele ser simples e grosseiro, diz Montaigne, ele pode ser capaz de dar um testemunho verdadeiro. E não passa pela cabeça do Montaigne que esse homem simples e grosseiro
certamente não teve muita possibilidade de entender o que os índios estavam fazendo, apesar da convivência dele ali por algum tempo. E o próprio Montaigne também usa uma série de recursos comparativos, né? Então ele começa citando um episódio de Roma Antiga para situar o significado da palavra bárbara, como uma palavra que os gregos utilizavam para situar as nações estrangeiras. Tudo aquilo que não era grego era bárbaro para os gregos. Então quando a gente usa bárbaro para falar dos índios do Novo Mundo, tem essa história da palavra por trás, Montaigne está chamando atenção para isso. E ele fica especulando sobre da onde surgiu esse novo continente, essas novas terras. Então ele fala um pouco sobre as inundações que poderiam ter separado terra, um pouco como a gente lembra do mito de Atlântida, né, por exemplo. Mas ele fala, bom, isso aconteceu, mas esse continente não é isso, né? Então não dá para explicar esse novo continente por causa disso. Mas ele não se detém muito nisso, ele só está, digamos assim, montando o cenário para discutir o que ele realmente quer discutir, que é a relatividade da noção de bárbaro, para dizer que não há nada de bárbaro e selvagem nessa nação. Então ele escreve: é uma nação, dos povos indígenas que ele encontra, ele chama de nação, né? É uma categoria que ele sabe mobilizar. É uma nação, diria eu a Platão, na qual não há nenhuma espécie de tráfico, nenhum conhecimento de letras, nenhuma ciência dos números, nenhum nome para o magistrado, nem para a superioridade política, nem uso da servidão, da riqueza ou da pobreza, nenhum contrato, nenhuma sucessão, nenhuma partilha, nenhuma ocupação senão ociosa, nenhum respeito de parentesco senão da comunidade, nenhumas vestimentas, nenhuma agricultura, nenhum metal, nenhum emprego do vinho ou do trigo. As palavras mesmas que significam a mentira, a traição, a dissimulação, a avareza, a vontade, a detração, o perdão, são inauditas. Você vê que é muito interessante, né? Para fazer essa descrição pela ausência, como os outros, tem um pressuposto aí. O pressuposto é que, se não tem nenhum nome para o magistrado, é que a gente só pode pensar na regulação de conflitos, por exemplo, com ou sem um magistrado. Não se pensa que pode ter um outro jeito de fazer isso. Então, não tem um magistrado, está a ausência das leis aí. Um pouco essa a limitação epistemológica, a limitação de classificação que esses textos, essas visões produzidas pelo século XVI têm em relação aos povos indígenas, com uma série de consequências para toda a filosofia do Ocidente a partir disso. Porque os povos indígenas vão ser sempre um outro, né? A descoberta do Novo Mundo, por exemplo, é fundamental para a construção do Rousseau, da noção de bom selvagem, quando ele vai escrever o contrato social. Vocês vão ver isso no curso de filosofia política com outro professor, mas tenham em mente isso, né, que Jean-Jacques Rousseau precisava um pouco dessa imagem desses indígenas do Novo Mundo para formular esse exercício especulativo sobre a origem do Estado, que é o contrato social. Bom, voltando para o Montaigne também recupera essas descrições que foram relatadas para ele das casas, dos hábitos alimentares, das bebidas, e ele resume a ética dos povos indígenas que o viajante contou para ele como baseada em dois princípios: firmeza na guerra e afeição pelas mulheres. Então, ele identifica, né, a importância da guerra para essas sociedades, da função da cabeça dos inimigos como troféus, trata os prisioneiros que depois vão ser devorados, e aí ele começa aos poucos a entrar nesse tema do canibalismo, né? E aí ele vai pensar assim: não me desaponto com o reconhecimento do horror barbaresco que há em tal ação, mas sim com o fato de que, julgando bem os erros deles, sejamos tão cegos para os nossos. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo morto. E ele está se referindo aqui às atrocidades praticadas nas guerras de religião, ou seja, nesses conflitos todos que estão varrendo a Europa, em que existe uma série de suplícios feitos com os prisioneiros, né, aqueles que são capturados ou aqueles que cometem crimes, eles são açoitados, eles são torturados em praça pública, tem uma série de punições que não são só a prisão, mas que são a flagelação do corpo vivo, que são maneiras de comer um homem vivo, na expressão dele, e que talvez os índios que tratam bem os prisioneiros antes de devorá-los sejam menos bárbaros do que o que os europeus estão fazendo. Ele faz esse exercício. Então, continua ele. Não podemos, portanto, bem chamá-los de bárbaro em vista das regras da razão. Não podemos, portanto, bem chamá-los de bárbaros em vista das regras da razão, mas não em vista de nós mesmos, que os ultrapassamos em toda espécie de barbárie. Sua guerra é de todo nobre e generosa. Não estão em discussão pela conquista de novas terras. O ganho do vencedor é a glória.
não se encontra nenhum que não prefira ser morto ou comido a pedir simplesmente não ser. O que ele está dizendo aqui? Bom, os povos indígenas, segundo o relato que ele escutou, entram em guerras, mas essas guerras são guerras pela glória, não são guerras de conquista, não são guerras em busca de ganho, de enriquecimento, de propriedade. São guerras pela glória. E aqueles que são capturados, aqueles que são derrotados, eles querem ser mortos e comidos, né? Em vez de ser vistos como covardes, em vez de serem aprisionados. Então ele vê aí uma certa virtude de bravura e coragem que vai ser tornada inteligível para ele fazendo comparações com outros povos, como os povos húngaros da Europa e com Leônidas, né? Vocês assistiram 300 de Esparta, tem uma versão muito distorcida do que foi o conflito entre Leônidas e Xerxes, mas Leônidas é visto como um cara muito heróico. Assim. E aí o outro tema, né, a afeição pelas mulheres, o tema da poliginia, o casamento com mais de uma mulher, Montaigne fala assim, bom, na Bíblia a gente tem exemplos também de patriarcas casados com mais de uma mulher. Ou seja, qual que é o movimento do Montaigne ali no ensaio dele? Ele vai tentar legitimar os habitantes do Novo Mundo, não compreendendo os sentidos que tem para esses habitantes do Novo Mundo, mas recorrendo a exemplos valorizados do Velho Mundo, que são uma espécie de código de significação para ele. E aí ele termina com uma coisa meio humorística, dizendo, tudo isso não vai tão mal, mas que coisa eles não usam calça? Ou seja, ao fim e ao cabo tem um limite que o nosso amigo Montaigne não consegue ultrapassar no seu relativismo, no seu exercício inaugural do relativismo. Bom, esses são os nossos três retratistas do século XVI, né? Colombo, Pervaz de Caminha e Michel de Montaigne. E eu queria trazer um autor francês do século XX para fazer uma espécie de contraponto, que é o Pierre Clastres. O Pierre Clastres também tem um ensaio chamado Os Canibais, que é informado, né, por essas representações todas que vêm desde o século XVI. Porque se tem essas descrições sobre a tal da antropofagia, né, os índios que comem seres humanos e tal, que vêm desde o século XVI, com muitas descrições também dos padres, dos missionários. E aí quando ele vai fazer a sua pesquisa de campo entre os axé, aqui lá na região do Paraguai, ele vai indagar sobre isso. Como é que vocês lidam com seus mortos? E aí ele recebe descrições que são muito simples, de enterrar o morto e tal. Ele fala assim, nessas descrições que os informantes oferecem a ele, são ritos reduzidos à sua mais simples expressão. Bom, morreu em terra. Cadê toda aquela história de antropofagia que a gente tinha visto descrições? Será que os índios pararam de fazer isso? Por isso que hoje em dia só em terra? Ou será que os relatos de antropofagia eram falsos? E aí ele faz a seguinte consideração, né? Existem algumas documentações de que os índios do tronco caribe, os Tupi-Guarani, matavam cerimonialmente prisioneiros de guerra. E aí os espanhóis que se depararam com essa realidade viram isso como cúmulo da selvageria, né? Essa questão da antropofagia, e deformando a palavra caribe, falando, esses índios são os canibais. E essa imagem, esse imaginário do índio canibal se espalhou pelos conquistadores portugueses e espanhóis. Então, mesmo em situações, em povos, em etnias que não tinham essa prática, a imagem do índio canibal era ideologicamente invocada para justificar as guerras e a escravidão. E fazendo uma etnografia, passando meses, morando na aldeia, aprendendo a falar a língua, fazendo aquilo que os antropólogos fazem, e fazendo perguntas, os indígenas não falavam sobre a questão, nem para ele, nem para outras pessoas. E ele foi entendendo como certas coisas eram colocadas com uma necessidade de não ser dita para os brancos. Não se pode falar para os brancos sobre certos assuntos, porque eles não entendem mesmo. E isso também tem a ver com certas hierarquias entre os diferentes grupos e certas categorias de acusação. A gente faz as coisas de tal e tal forma, mas nós não somos canibais. Canibais são os outros. Então, tem a ver com certas disputas entre eles. E o Clastres, quando ele está discutindo isso, ele fala assim, olha, existem costumes que são muito diferentes, que normalmente são agrupados nessa palavra distorcida do canibalismo, e que a gente poderia dividir em duas formas diferentes. O endocanibalismo, que é o consumo dos restos mortais de pessoas do próprio grupo, como parte dos ritos fúnebres. Então, muitas vezes em povos indígenas, quando alguém morre, tem ritos muito longos, que envolvem várias etapas,
Porque a pessoa é composta por várias pessoas, por várias partes, né? Assim como a gente costuma pensar em corpo e alma, ou em corpo e mente, os povos indígenas têm vários componentes que conformam uma pessoa que precisam de cuidados, que precisam ser encaminhados quando uma pessoa morre. Então esses ritos eles vão correspondendo a essas partes das pessoas. E uma parte dessa pessoa pode ser assadas ou pode ser transformadas em cinzas, enfim, varia muito de grupo para grupo e consumidas por membros das famílias. Então, uma espécie de sepultura para a pessoa que morreu, você está no corpo dos parentes. Isso é o endocanibalismo. E o exocanibalismo é aquele que é mais conhecido das narrativas tradicionais desde o século XVI, que tem a ver com a captura de prisioneiros de guerra, que são mantidos por um tempo e depois mortos e devorados cerimonialmente. O Clastres, ele vai demonstrando nesse ensaio como muito aos poucos que vão contando para ele o que de fato acontece, né? Naquilo que se chamaria de canibalismo, de endocanibalismo. Né? Aos poucos ele vai descobrindo, é uma frase que uma velha deixa escapar, e aí ele fala com outra, olha, eu já sei isso porque ela me falou. E ele vai entendendo aos poucos esses mecanismos entre os axé e vai entendendo que existe uma forma de adoecimento que é uma espécie de angústia, um abatimento, que tem a ver com batimento cardíaco, tem a ver com mal-estar, que tem a ver com um monte de coisa, que é explicado como uma coisa que a alma do morto vem roubar da gente, dos vivos, e que isso provoca esse adoecimento que pode causar até a morte. E esse pedaço da alma do morto, ele é predador. Então, uma maneira de evitar o ataque dessa alma do morto é esse procedimento com o corpo que envolve, entre outras coisas, devorar certas partes desse corpo. Então, o endocanibalismo não tem a ver com um gosto, uma predileção pela carne humana, mas tem a ver com um cuidado para com os vivos para evitar ataques da alma desse morto. Isso é um sentido indígena dentro daquele grupo para essa prática. Bom, um outro texto do Clastres que eu queria mencionar muito rapidamente para vocês, que se remete também à nossa aula anterior sobre a alteridade, que é um texto que ele apresenta e discute o conceito de etnocídio. E vocês vão ver com frequência as pessoas confundindo a noção de genocídio e a noção de etnocídio. E o Clastres vai dizer, no colonialismo europeu, o genocídio e o etnocídio são persistentes como uma política contra os povos indígenas da América. E ambos exibem a violência como um elemento imanente ao humanismo e à civilização ocidental. Então, aquilo que a gente chama de humanismo, de civilização ocidental, de razão, tem uma violência por trás de si. Né? A razão, ela exige, ela implica numa violência. E essa violência acarreta em etnocídio e em genocídio contra os povos indígenas. Por quê? Porque a razão ocidental, ela vai criar uma forma de ser no mundo, uma forma de compreender o mundo que é unificadora, que rejeita e segrega a diferença, a alteridade. Como se aquilo que aqueles que são diferentes de nós fazem fosse loucura, fosse barbárie, fosse desatino. Então precisa ser eliminado. Aquilo que não é visto como racional precisa ser eliminado, portanto, há uma violência ali a ser praticada contra aquilo que não pertence à razão ocidental. Então, o Clastres vai chamar a atenção, como essa razão ela implica nessa violência, a gente não pode simplesmente trabalhar com o conceito de etnocentrismo. Porque existe uma coisa muito particular nesse tipo de violência que a razão ocidental pratica. Etnocêntricos somos todos, o próprio Lévi-Strauss já tinha dito isso, né? Toda cultura se vê como superior, num certo sentido. Toda cultura se configura como um ponto de vista determinado por um sistema complexo de referências. Nós temos nossos julgamentos de valor, nossas motivações conscientes e inconscientes, que fazem com que a gente perceba outras culturas como estranhas, como inferiores. A gente tem um certo estranhamento que é etnocêntrico em qualquer cultura. Mas se toda cultura tende a depreciar o outro, nem todas as culturas fazem disso uma política de aniquilação de outros modos de vida. Agora, a cultura ocidental busca aniquilar outros modos de vida. Nesse sentido, a cultura ocidental é etnocida. Por que ela é etnocida? Aqui tem uma fotinha do Clastres, uma foto que ele está ao lado de grupos Guarani aqui no Brasil. Eu recortei só o Clastres aí nessa foto.
Por que a cultura ocidental é etnocida? Basicamente porque a gente está movido por essas duas grandes máquinas, a máquina do Estado e a máquina do capitalismo. Então, o Estado ele é um elemento unificador, né? Um povo, um território, uma língua, um corpo de leis. É preciso que o outro seja reduzido ao mesmo para o Estado funcionar. Então, se o Estado opera nessas duas chaves. Por um lado, a gente pode pensar no genocídio, que é o extermínio de uma raça, de uma minoria étnica, negação da alteridade aplicada à vida do corpo, a supressão física do outro, e o etnocídio, que é o extermínio de outros modos de vida e pensamento. Então, a morte do corpo do outro, a morte da alma do outro, né? A supressão física do outro, a redução do outro ao mesmo. Então, quando a gente lembra, no começo da aula a gente falou sobre isso, como se estava eliminando certas alteridades na Península Ibérica, era disso que a gente estava falando, né? Os muçulmanos foram expulsos, os judeus foram expulsos ou convertidos à força. E esse é o momento de fundação do Estado-nação, né? De consolidação do Reino de Portugal, do Império Espanhol. Então, na gênese do Estado moderno, como nós conhecemos, o genocídio e o etnocídio estão presentes, no sentido de são forças de unificação, de homogeneização. E o capitalismo, ele pega esse esforço de homogeneização no sentido de converter o outro ao mesmo e dar um sentido único, uma função única, que é uma função no regime de produção, que tudo tem que ser útil, tudo tem que ser produtivo, aquilo que não é produtivo tem que ser descartável, é desperdício, é inválido, é irracional. Então, o etnocídio, ele é fruto profundo do estado do capitalismo, na argumentação que o Pierre Clastres faz nesse texto do etnocídio. No último comentário que eu vou fazer de um texto do Pierre Clastres, para a gente pensar tudo isso, é a sociedade contra o Estado. E aí o Clastres vai responder a todos aqueles déficits descritivos que a gente viu nos textos dos nossos autores do século XVI. Então, não dá para você descrever uma sociedade pela falta. Isso está errado. Sociedade sem Estado, sociedade sem escrita, sociedade sem história, sem desenvolvimento tecnológico, porque isso não nos faz enxergar o que está acontecendo ali, né? E ele vai dizer, as sociedades indígenas, elas não são sociedades sem Estado, elas são sociedades contra o Estado. Porque elas percebem que no momento em que se começa a estabelecer uma divisão dentro da sociedade, uma divisão entre quem manda e quem obedece, uma divisão hierárquica, o mal está instalado. Então, as sociedades contra o Estado são recusas ativas nessa divisão hierárquica que vai fundar o Estado. E ela é uma recusa ativa à produção de uma vontade de comandar e uma vontade de obedecer, que podem vir a dominar a alma dos sujeitos, né? Então, naquele outro texto que a gente citou lá no começo, que é sobre o discurso da servidão voluntária, o Classes vai analisar esse texto do La Boétie e vai falar assim, bom, se o cara está perguntando de onde vem a vontade de mandar e a vontade de obedecer, eu estou dizendo que tem povos, existem sociedades que não têm essa vontade. Isso é o corolário lógico disso. Você tem sociedades que as pessoas têm vontade de mandar e vontade de obedecer, existem sociedades em que essa vontade não se forma. E existe uma recusa ativa para que essa vontade não se forme. Então, esse modelo do Clastres rompe com a ideia de que uma sociedade primitiva vai um dia aprender a plantar, vai ter um excedente, vai formar uma propriedade privada, vai precisar administrar isso, vai precisar de um rei, vai precisar de um governo, vai precisar de um chefe. As sociedades de Estado e as sociedades contra o Estado, elas são irredutíveis. Não é que uma era primitiva e deu na outra. Ou seja, o Estado não é uma necessidade histórica, não é que os povos indígenas, por conta própria, um dia chegariam a ter Estado, ou que eles só não fizeram porque eles são muito atrasados, porque eles são inferiores, né? São modos de ser muito diferentes, as sociedades contra o Estado e as sociedades sem Estado. E ele faz perguntas, né, para pensar nesse ensaio. Como que as sociedades primitivas fazem para não ter Estado? E como é que aconteceria de passar desse poder político não coercitivo, o poder dos chefes indígenas, é um poder não coercitivo, né? Eles não conseguem obrigar outras pessoas a fazerem as coisas. E o que acontece quando isso passa a acontecer? Quando o chefe passa a forçar outras pessoas a obedecer?
E ele vê que isso é a inauguração da história tal como o Ocidente entende a história. E ele vai olhar para a figura do chefe indígena para tentar entender como é que ele é um chefe que não tem um poder de coerção, ou seja, existe uma disjunção entre chefia e poder coercitivo. Eu estou assim fazendo uma explicação muito rápida desse texto, também não espero que vocês entendam tudo. A gente talvez volte a esse texto em Teoria Antropológica 3, mas ele vai pensar que o chefe indígena ele está associado a três elementos principais, né? O dom oratório, as boas palavras, ele é um cara que sabe se comunicar, sabe inspirar, apaziguar conflitos, motivar para o trabalho coletivo, contar histórias, recitar, né, falas tradicionais. Ele é um generoso, então ele é um cara que distribui muitos bens, muitas vezes ele até tem menos do que os outros de tanto que ele dá. E por outro lado, ele é associado à poliginia, né? Os chefes em geral são permitidos de ter mais de uma esposa. E ele diz que, ou seja, os três níveis fundamentais da troca entre os seres humanos, que é uma ideia que ele tira lá do Lévi-Strauss, a gente vai trabalhar com isso em Teoria Antropológica 2, quando a gente chegar no Estruturas Elementares do Parentesco, o livro do Lévi-Strauss, vai dizer que o chefe está ali com uma distorção nesses três elementos, porque ele dá mais bens do que ele recebe, então não é tão recíproco. Ele oferece mais palavras, mas essas palavras não têm o poder de mando. E ele, por outro lado, ele pode ter mais mulheres. E essa chefia, funcionando dessa forma, junto com outros dispositivos, como a própria guerra, como a profecia, elas funcionam como maneiras de evitar a aparição de um poder separado fundado sobre a coerção. Então, se está assim, acumulando muita gente, acumulando certas figuras exemplares, muitas vezes estoura uma guerra que dá uma dispersada de novo. Ou então um certo grupo migra, seguindo um pajé com o dom da profecia. Então tem forças de dispersão e forças de aglomeração que vão equilibrando as sociedades indígenas, diz o Clastres, e que assim evitam que se formem os estados, que se forme e se consolide a hierarquia, um poder coercitivo. Para terminar, eu trago uma citação do Ailton Krenak, que a gente trabalha esse texto na aula sobre os autores indígenas falando sobre o encontro, mas ele faz um comentário breve sobre o Clastres, né? Ele diz assim: o Pierre Clastres, depois de conviver um pouco com os nossos parentes em Andeva e Mbiá, concluiu que somos sociedades que naturalmente nos organizamos de uma maneira contra o Estado. Segundo Ailton Krenak, não tem nenhuma ideologia nisso, somos contra naturalmente, assim como a água do rio faz o seu caminho. Nós naturalmente fazemos um caminho que não afirma essas instituições como fundamentais para a nossa saúde, educação e felicidade. É muito interessante isso, né? Porque o pessoal às vezes criticou o Clastres dizendo: como assim? Os caras são contra o Estado, se eles nem sabiam que o Estado existe antes da chegada dos europeus. Como é que você pode ser contra uma coisa que não existe? E o Krenak responde assim: nós somos naturalmente contra porque a gente faz o nosso caminho por outras formas, né? A gente não afirma a instituição do Estado, do governo, do chefe, do poder coercitivo como fundamental para a nossa saúde, educação e felicidade. Então eu termino essa aula justamente com uma resposta de um pensador indígena sobre essa antropologia política do Pierre Clastres, interpretando essas leituras que foram feitas sobre o modo de funcionamento dos povos indígenas desde o século XVI. Aqui está as referências bibliográficas dessa aula, os textos do Clastres, alguns textos sobre a Carta do Peruvá de Caminha, o livro do Todorov. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.